Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Odisseia Academy, essa escola virtual de desenvolvimento humano. Lembrando que se você está aqui pela primeira vez, essa é uma live do Odisseia Academy e ela é transmitida para o YouTube do Odisseia Academy e também para os Instagrams dos dois cofundadores do Odisseia Academy, que são Haroldo Dutra Dias e eu, Saulo César. Você pode acompanhar de onde você quiser, nós transmitimos também para o Facebook, para que fique mais cômodo para você acompanhar da rede que você se sinta mais confortável, que seja mais simples para você. E a live de hoje vai tratar de um tema muito importante, já dando um aquecimento para a próxima semana, que vai ser uma semana muito especial. Nós vamos ter a quarta edição do evento Obra Prima, com o título A Semente da Mudança. Nós vamos tratar dessa temática, da semente da transformação, na próxima semana. Vão ser 3 dias muito especiais. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, aproveite, porque é online, não tem custo nenhum, você pode assistir de onde você quiser, e é um conteúdo que nós preparamos com muito carinho e está totalmente reformulado, é um conteúdo completamente novo, uma forma da gente apresentar. Eu e o Haroldo estamos trabalhando várias horas preparando esse evento que vai ser realizado na próxima semana. Então, se você não se inscreveu, clique aí, tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no Instagram, perto das nossas bios, tem aí o link para fazer a sua inscrição e receber todo o material do evento, porque além da live, nós temos também um conteúdo de vídeo que é enviado diretamente para o e-mail das pessoas que estão participando. Então, se você quer aproveitar todo o evento, é importante que você se inscreva. E o tema da live de hoje é a semente da prosperidade. Por que a gente começou a tratar desse tema de semente da prosperidade? Porque muitas pessoas, às vezes, têm dúvidas sobre o que é ser uma pessoa próspera. E eu já tive conversas, uma vez eu estava num evento e uma das pessoas, a gente falando sobre a temática da prosperidade, e ela falou assim: "Ah, não, mas uma pessoa para ela ser próspera, ela tem que ter dinheiro. Se não tiver dinheiro, não é uma pessoa próspera". Eu escutei aquilo e achei interessante, porque às vezes é realmente essa a visão que as pessoas têm sobre prosperidade. Prosperidade como sendo o nível que você alcança quando você tem a conta bancária recheada, você tem um carro de luxo, você pode fazer viagens, você tem uma casa confortável. E todos esses elementos podem ser importantes, mais para algumas pessoas do que para outras, nada de errado com isso. Acontece que a gente não pode definir prosperidade real como sendo somente a aquisição desses elementos. E se prosperidade não é a aquisição desses elementos exclusivamente, essa prosperidade ela começa em algum lugar, tem uma sementinha, tem onde a prosperidade começa. E é importante que a gente saiba qual é essa semente, porque imagina uma situação hipotética, absurda, de um agricultor que pega a água, o adubo, o solo, o clima adequado, agoa o canteiro, coloca o adubo, mas não coloca a semente e espera que a planta cresça, que dê frutos, sem colocar a semente no solo. Um agricultor não faria uma loucura dessas. Mas muitas pessoas às vezes fazem isso quando se trata da própria vida. Elas pensam em prosperidade, mas esquecem de olhar para a semente que vai produzir esses frutos. E quando nós pensamos em prosperidade real, prosperidade legítima, prosperidade ética, duradoura, consistente, nós não podemos olhar a prosperidade como sendo um conjunto de valores que você adquire. Essa semana nós tivemos um caso. Eu já comentei sobre outro e esse é um novo. Um jovem de 27 anos, em função de uma discussão no trânsito com um motoqueiro, o jovem de 27 anos pilotando um carro de luxo, ele se desequilibrou de tal forma que saiu perseguindo o motoqueiro pelas ruas de São Paulo até o ponto de atropelá-lo e matá-lo. Então aí você pensa, será que um carro de luxo é um sinal de que a pessoa está próspera?
eu tenho certeza que para a vida desse jovem seria melhor ele estar andando de ônibus do que estar pilotando aquele carro naquela noite. E da mesma forma, a gente pode ter uma pessoa que ela esteja enfrentando dificuldades, que ela esteja com problemas, às vezes problemas até financeiros, mas tem algo crescendo, tem algo se desenvolvendo, tem algo prosperando dentro dela. E se ela cuidar dessa semente, a prosperidade vai surgir como consequência natural. Eu tenho um caso recente de um casal que é aluno do Odisseia Academy, e a pessoa nos procurou porque ela estava com problema de dívida, assim, na cabeça dela, insolúvel. E uma situação que, quando eu conversei com as pessoas, nós chamamos eles para participarem de um grupo que nós temos dentro do Odisseia Academy, que auxilia pessoas que estão endividadas. É um grupo voltado só para as pessoas que estão passando por problema de endividamento e tem o objetivo de orientar essas pessoas, estabelecer um plano, como sair das dívidas. Essa pessoa veio para esse grupo e estava uma situação emocional em frangalhos. E depois de 2, 3 conversas, a gente conseguiu estabelecer um plano para essa pessoa. E esse plano, só o fato da pessoa ter um plano, onde ela vê o horizonte, onde ela sabe quando que aquele problema vai ser resolvido, o meio pelo qual aquele problema vai ser resolvido, isso muda completamente a vida dela. Muda o estado emocional, muda como é que ela se relaciona na família, muda a autoconfiança dela. E não é uma mudança externa a princípio, é uma mudança interna. É uma forma de abordar aquela situação com técnicas, com ferramentas, com estratégias, mas que não depende da alteração imediata das coisas externas. Só que aqui tem um segredinho. Essa circunstância externa da dívida vai se alterar, vai melhorar, vai se resolver. E vai se resolver exatamente porque a pessoa está cultivando a semente da prosperidade. Porque se ela não estiver cultivando essa semente, o que vai acontecer é que podem até surgir oportunidades, circunstâncias para ajudá-la a resolver o problema financeiro. Mas a tendência é que ela repita o problema, que ela mantenha essa situação, porque ela não tem a semente da prosperidade sendo cultivada dentro dela. É preciso cultivar essa semente. E é bonito quando a gente conversa com a pessoa que passou por isso, 2, 3 encontros, e ela já vê as coisas de uma maneira diferente. É como se tirasse um filtro escuro da frente da pessoa e ela conseguisse enxergar a realidade com as cores corretas, adequadas. Agora, existe uma coisa interessante que é, por que a gente não vê essa semente da prosperidade? Por que a gente não cuida dessa semente da prosperidade? Por que às vezes a gente age de maneira tão negligente em relação a essa semente? Porque às vezes a gente não sabe nem o que ela é. A gente não sabe nem por onde começar. A gente está diante da semente e não consegue vê-la. E essa semente da prosperidade é você. Você é a semente da sua prosperidade. Você é essa sementinha que deve ser cultivada, cuidada, adubada, trazer os elementos que precisa para que você possa crescer, florescer e frutificar. E quando a gente está passando por situações de dificuldade, de problemas, muitas vezes o que acontece é que nós vamos nos depreciando, a gente vai nos desvalorizando e a gente vai cedendo a 5 inimigos ou adversários da nossa semente da prosperidade. E eu queria hoje passar por esses inimigos, por esses adversários, por esses 5 inimigos que comprometem a nossa prosperidade real. Se você entender que você é essa semente da prosperidade, você começa a depender menos das coisas externas, das situações externas.
Porque se a gente depende só das coisas externas, a gente fica como um barco sem vela, sem leme, jogado no mar. O vento sopra para um lado, o barco vai naquela direção. Sopra, a onda vem e joga numa outra direção, o vento vai na outra direção. Agora, quando o barco está inteiro, ele tem a vela, tem o leme, tem alguém que está segurando essa embarcação, apesar do vento soprar ora para um lado, ora para o outro, a pessoa consegue manter o rumo. Agora, se a pessoa não estiver bem, se ela não estiver confiante, se ela não tiver um rumo, se ela não souber para onde ela está indo, as chances são de que ela naufrague. Então, é preciso cuidar dessa semente da prosperidade que somos cada um de nós. Você é a parte mais importante do seu crescimento, do seu desenvolvimento, da sua prosperidade. Então vamos lá. Vamos falar dos 5 inimigos da semente da nossa prosperidade. Inimigo número 1: não se desenvolver, não se aperfeiçoar. A metáfora aqui é como se a gente relegasse a semente a um celeiro, mas deixasse lá. A gente não buscasse aprender coisas novas, a gente não buscasse se desenvolver. E às vezes as pessoas caem nesse equívoco e acreditam que a prosperidade vai vir porque as circunstâncias externas vão ser mais ou menos favoráveis no futuro. E a verdade é que, se a pessoa não se desenvolver, ainda que a oportunidade surja, ela não vai estar preparada para aproveitá-la. Vamos trazer para uma situação do nosso dia a dia. A pessoa quer se desenvolver na área profissional e ela está numa empresa ou tem uma oportunidade de gerar negócio na internet, ela tem a ideia de empreender, mas ela não busca se desenvolver, ela não busca ler, ela não busca ouvir coisas que sejam positivas, ela não busca estudar os temas relacionados àquele aspecto que ela está querendo se desenvolver. O que vai acontecer com essa pessoa? Ainda que surja uma oportunidade, ela não estará preparada para aproveitar essa oportunidade. Então, o desenvolvimento, o nosso crescimento, é uma tarefa cotidiana. Da mesma forma, sabe, quem já teve samambaia em casa, quem teve planta em casa? Minha mãe adorava plantas, tinha várias plantas em casa e as plantas eram muito bonitas. Minha mãe cuidava de plantas lindas até dentro de apartamento. Mas ela tinha um segredinho. Todos os dias ela cuidava das plantinhas dela. Todos os dias. Todos os dias ela ia lá, regava, tirava uma folhinha seca, pegava um galinho que ela queria que crescesse, tirava a sementinha, plantava, cuidava com jeito, com atenção. O nosso desenvolvimento pessoal deve ser uma tarefa cotidiana. Nós precisamos fazer isso todos os dias. A gente deixa tanta coisa importante na nossa agenda, não é? Uma reunião, a gente deixa um aniversário na agenda, uma atividade que a gente queira fazer. Isso normalmente, quando é importante, está na nossa agenda. Mas você tem na sua agenda um tempo que está ali assim: desenvolvimento pessoal, crescimento. É um tempo reservado para isso. A maioria das pessoas não tem. A maioria das pessoas não cultiva esse desenvolvimento. E aí a pessoa pode dizer assim: Saulo, mas deixar na agenda ali 30, 40 minutos para desenvolvimento pessoal não é importante? Não é o que vai te garantir ter condições de aproveitar as oportunidades? E eu não estou falando aqui só de oportunidade profissional, não. Pode ser relacionado às finanças, pode ser relacionado ao seu conhecimento, sua titulação, seus relacionamentos. Prosperidade é algo muito amplo. Aqui no Odisseia Academy a gente fala de 4 dimensões da prosperidade: financeira, conhecimento, relacionamentos, poder e influência. Separar um momento para que você possa olhar e falar assim: olha, eu quero, nesses 30, 40 minutos, me desenvolver. Eu vou dedicar esse tempo para isso. A gente buscar aproveitar essa dimensão do desenvolvimento pessoal como sendo uma dimensão fundamental para
a nossa prosperidade. Não tem jeito da gente ter prosperidade se a gente não se desenvolver pessoalmente. E quando a gente deixa que esse inimigo da semente ele se instaure e a gente ocupa todo o nosso dia com várias outras coisas, mas a gente esquece de separar um tempo para o nosso desenvolvimento, que precisa ser contínuo, diário, e é um trabalho para o resto da vida, a gente deixa de fazer essa semente da prosperidade crescer, germinar, se desenvolver. Segundo inimigo da semente da nossa prosperidade, comparações. E esse aqui é um inimigo doloroso, porque muitas vezes no mundo de internet as pessoas começam a comparar o que os outros têm, a aparência física do outro, a jovialidade, a idade do outro. E fazendo essas comparações, a pessoa compromete o crescimento da semente da prosperidade. Vamos pegar uma metáfora? O que está prosperando mais? A árvore que está dando frutos, a árvore que está crescendo ou a semente que começou a se desenvolver? Como é que a gente pode dizer que a semente está prosperando menos do que a árvore? Não, ela começou agora. Ela está passando por um processo que aquela árvore que está produzindo frutos já passou, e sem o qual essa árvore jamais teria chegado a dar frutos. Então, como é que você vai comparar? Ó, a semente é pequenininha e então ela é relegada. Eu lembro que quando eu era pequeno, minha mãe cantava uma musiquinha, eu não vou cantar aqui porque eu não tenho nenhuma habilidade para isso, mas a musiquinha falava de algumas formiguinhas que ficavam falando de uma sementinha que era tão pequenininha, tão sem importância que só dava para canjica. E aí caçoavam, criticavam a sementinha até o dia que essa sementinha começou a crescer e se tornou uma árvore muito grande. Então não existe possibilidade de você prosperar se você começar a se comparar com as outras pessoas. Prosperidade não é um jogo de comparação. Prosperidade é um jogo de aperfeiçoamento, de crescimento. A única pessoa com a qual você deve se comparar é quem você foi ontem. Se hoje você for um pouco melhor do que você foi ontem, você está no caminho da prosperidade. Você está no caminho do crescimento. Você está no caminho do desenvolvimento. É a única pessoa com quem você deve se comparar é aquela que você foi no dia de ontem. Terceiro inimigo da semente da prosperidade é quando a pessoa foca no conhecimento e não na experiência. Ela foca naquilo que ela acha que é a parte intelectual, que ela tem que aprender, e não na experiência daquilo que ela faz. E esse inimigo ele é sutil, porque ele vem se imiscuindo na nossa vida, trazendo coisas assim, não, eu preciso aprender um pouco mais, eu preciso conhecer um pouco mais de coisas, eu preciso fazer um outro curso, eu fiz graduação, agora eu tenho que fazer uma pós-graduação, eu tenho que fazer um mestrado, não, mas eu tenho que fazer um doutorado, senão eu não consigo. E a pessoa, ela enfatiza uma determinada dimensão, que é importante, que tem seu valor, mas ela deixa de perceber que o crescimento real só ocorre com as nossas experiências. Então, às vezes você pega uma pessoa que, e eu conheço várias, infelizmente conheço várias, não é comum, apesar de não deveria ser normal. Tá? Não é normal, mas é comum. Pessoas que têm altas titulações, pessoas que têm, às vezes, diplomas, e que não conseguem prosperar financeiramente, não conseguem fazer a profissão deslanchar. E quando você vai conversando com essas pessoas, muitas delas trazem esse inimigo. A hora que você fala assim, olha, vamos começar a fazer tal coisa, sempre tem uma desculpa. Não, mas é porque eu preciso aprender isso. Não, mas é porque eu preciso ter esse título. Não, mas é porque eu preciso ter esse curso ainda. E a pessoa não faz. E a experiência, a ação, é o que nos torna prósperos.
não é o que nós sabemos. Uma pessoa cheia de conhecimento, sem aplicação, é igual um navio que tem um tesouro muito grande, mas está afundado, naufragado no leito do oceano. Agora, uma pessoa que ela faz, que ela se dedica, que ela valoriza a própria experiência, às vezes até a experiência negativa. Às vezes até a experiência que a pessoa fala assim: poxa, mas foi uma experiência, entre aspas, de fracasso, mas foi uma experiência. Se você tentou fazer, você está à frente de muita gente que ainda não tentou fazer. Eu me lembro do caso de uma pessoa que o pai dela tinha um exercício curioso. Ele reunia a família no final de cada noite, eram 2 filhas, e ele virava para as filhas e falava assim: no que vocês fracassaram hoje? O que deu errado, que vocês tentaram fazer e deu errado hoje? E aí elas foram treinadas a responder essa pergunta. E toda vez que uma delas falava assim: nossa, pai, eu tentei lá no colégio, abriram lá para ter um jogo, e eu não sabia jogar, mas eu tentei jogar um pouquinho e acabei me machucando. Ele aplaudia e falava assim: muito bem, minha filha, você tentou, você foi lá e fez, você concretizou alguma coisa. E o que você aprendeu com isso? Aí ela falava: aprendi que a técnica, que o jeito, ou que isso não é para mim, mas aprendeu alguma coisa. Essa mentalidade que esse pai desenvolveu fez com que uma dessas meninas se tornasse uma das bilionárias mais jovens do mundo, porque incutiu nela esse valor da experiência, de fazer. Tem um podcast de um rapaz que ele fez um experimento, que ele era muito inseguro, tinha muito medo do que as pessoas poderiam pensar, e ele resolveu fazer um experimento e falar assim: 100 situações em que eu vou com certeza receber um não. E inventou situações absurdas, de chegar no McDonald's ou numa loja de sanduíche e perguntar assim: escuta, você tem aqui o refil de refrigerante, você tem um refil de sanduíche? E aí, assim, aquelas situações, pedir dinheiro emprestado para um estranho, as situações que ele imaginou assim: eu vou me expor a situações de frustração. E ele descobriu 2 coisas. Ele descobriu que muitas vezes aquilo que você imagina que as pessoas não vão te dar, que elas não vão compreender, que elas vão recusar, às vezes elas até te ajudam. Tem um dos casos que é interessante, ele chegou numa loja, numa fábrica de rosquinha, esses donuts, e aí ele pediu para a vendedora: escuta, você tem essas rosquinhas no formato da bandeira das Olimpíadas? Ela olhou e falou assim: como é que é? Você tem a rosquinha, eu queria comprar, mas vai ser uma festa, assim, inventou uma situação. Para surpresa dele, não é que a vendedora falou assim: deixa eu entender, como é que é o tamanho, quais são as cores? E ela não foi lá e não fez a rosquinha em formato da bandeira das Olimpíadas, aquele símbolo das Olimpíadas? E ele foi se impressionando com isso. Muitas vezes as pessoas reagem positivamente àquilo que você acha que elas não vão dar a menor importância. E o outro ponto é: às vezes a gente tem medo de fazer as coisas e a gente justifica intelectualmente. Primeiro a gente tem medo, aí depois a gente justifica o medo intelectualmente. E quando a gente começa a criar o hábito de fazer, a gente desenvolve essa musculatura de buscar a experiência, de buscar a realização. E isso faz toda a diferença. Uma pessoa que ela tem a disposição de fazer, de agir, ela tem muito mais chances que a semente da prosperidade cresça, se desenvolva e dê frutos, do que uma que se perde simplesmente no conhecer. Outro inimigo, quarto inimigo da semente da prosperidade. E esse aqui é interessante, que é quando a pessoa cuida de um nível que não é o que ela está. Quando ela começa a agir de um jeito que pode até ter o momento certo de agir daquele jeito, mas ela ainda não está lá. Então, por exemplo, né, a necessidade da semente é diferente da árvore adulta. A necessidade da árvore que está dando os frutos é diferente daquela
que ainda não começou a dar frutos. Então você não pode buscar estratégias, ferramentas, posturas e comportamentos de um nível em que você ainda não alcançou. Eu vou trazer isso para o mundo das finanças que fica claro. Tem pessoas que às vezes estão começando a sua vida financeira, estão começando a se organizar, estão ainda trabalhando, buscando um salário melhor, lutando para pagar as contas. E aí ela começa a se preocupar assim: escuta, como é que está o mercado de criptomoeda? Como é que está o investimento na bolsa? E tem pessoas que me procuram assim. E eu pergunto a elas: olha, você já constituiu a sua reserva de emergência? Você já está sabendo economizar? Falei: não, Saulo, é que sobrou um dinheirinho aqui, eu estava querendo ver se dava para aplicar num negócio que dê muito dinheiro. Ela não está no nível do investimento. Ela não tem experiência com isso ainda. Ela está indo na onda do que as pessoas falam. É como se ela se comportasse, como se ela gastasse tempo e energia com uma coisa que não está relacionada ao ponto em que ela se encontra. Uma outra situação que acontece muito, e acontece quando a pessoa, às vezes ela começa a fazer um projeto na internet, começa a ter alguma renda, e ela começa a se comportar como se fosse uma estrela. E ok, ela está crescendo, tem ainda muito o que fazer, mas aí ela começa a se preocupar com coisas que são superficiais e que não estão relacionadas ao nível em que ela se encontra. Às vezes eu vejo isso muito com os projetos de internet. Às vezes a pessoa começa assim, ela está começando um projeto, ela está iniciando, mas ela acha que já está lá, ela acha que já é uma pessoa super importante. E aí começa a preocupar em excesso com iluminação, com a aparência, com o som, e deixa de se preocupar com aquilo que é o mais importante, impactar positivamente as pessoas. A pessoa pode fazer isso com o celular na mão, mas aí ela fica travada, limitada, porque ela acha que precisa parecer de uma maneira diferente, de uma maneira mais sofisticada, enquanto, ok, depois de um certo tamanho, você precisa se preocupar com isso, mas é preciso chegar lá. Pessoas que às vezes começam a agir em relação à sua vida financeira como se fossem milionários, e ok, pode chegar um dia, né? Eu acho que todo mundo deve almejar isso, para viver com tranquilidade, para poder prover para sua família aquilo que ela precisa, o que ela merece. Agora, não dá para se comportar como um milionário sem ter chegado lá, né? Isso é extremamente desastroso, principalmente se a gente estiver falando da parte financeira. Então, quando a gente estiver cuidando da semente da prosperidade, a gente olhar o seguinte: qual que é o nível que eu estou? Eu estou ainda no nível da conquista? Minha preocupação é ganhar, então eu vou focar nesse nível. Eu vou gastar energia com esse nível. Me lembro de um rapaz que me procurou algum tempo atrás, um grande amigo meu, uma pessoa que eu admiro bastante, e ele estava passando por um problema financeiro, um problema grave, deixou chegar num ponto em que realmente estava abalando ele emocionalmente, a autoconfiança. E aí ele me procurou e falou assim: Saulo, o que que eu devo fazer? O que que eu devo, será que eu devo começar um projeto novo? Eu falei: olha, não, a sua situação não é essa. A sua situação é de focar naquilo que vai trazer um retorno mais rápido. Então você vai pegar a sua agenda de contatos e vai, hoje mesmo, amanhã, entrar em contato com essas pessoas, focar naquilo que vai tratar a sua situação, que é a imediata, o que está diante de você. E em 3 meses ele conseguiu resolver todo o problema dele. Então, a gente precisa entender em que nível que a gente está e não se envergonhar disso. A gente não, não, mas poxa, não, mas é o nível que eu tô, vou trabalhar nele. É aqui que eu tô começando, vou começar nesse nível, vou focar no que é importante nesse nível. Lá na frente eu vou focar no que é o próximo, depois eu vou focar no que é o próximo, porque cada estágio da prosperidade demanda da gente elementos diferentes. E o último inimigo da prosperidade: não buscar o ambiente adequado ou manter-se em ambientes inadequados ao seu crescimento e desenvolvimento. E ambiente aqui eu estou falando principalmente de pessoas. Quando você está rodeado de pessoas que não são adequadas ao seu crescimento, ao seu desenvolvimento, à sua prosperidade,
as chances são que esse ambiente vai te sufocar e vai te limitar. E pode ser um ambiente que ele é tóxico, pode ser um ambiente que ele simplesmente está num nível diferente do seu, e aí você não consegue se situar ali dentro, você sempre se sente menor, sempre se sente desmotivado, desmotivada. Então, qual é o ambiente que você está? Uma semente para crescer, ela não precisa estar no solo adequado, temperatura adequada, umidade adequada? Então, também a gente. Nós precisamos buscar ambientes adequados à nossa prosperidade, ao nosso crescimento, porque do contrário, ele terá muita dificuldade em acontecer. Então vamos fazer um resumo? A semente da prosperidade é você. Você precisa cuidar dessa semente. E cuidar dessa semente significa preservá-la de 5 inimigos. Primeiro inimigo, não se desenvolver. Você precisa investir tempo e energia no seu desenvolvimento. Segundo inimigo, comparações. Terceiro inimigo, foco no conhecimento e não na experiência. Quarto inimigo, cuidar de coisas que não estão relacionadas ao nível, à situação em que você está. Quinto inimigo, não buscar um ambiente adequado ao seu desenvolvimento ou se manter num ambiente que seja inadequado. Se a gente elimina esses 5 inimigos, a nossa prosperidade é algo que vai acontecer naturalmente, é uma consequência do tempo. A gente vai prosperar, a gente vai crescer, mas a gente não pode deixar que esses 5 inimigos estejam presentes na nossa vida. Vamos passar agora para a segunda parte da nossa live, em que a gente vai responder as perguntas que são feitas pela internet. E lembrando o seguinte, nós temos, tanto na rede do Haroldo quanto no meu Instagram, a gente sempre abre uma caixinha de pergunta para que seja esse momento da gente poder endereçar questões mais objetivas, mais diretas das pessoas, ok? Então, foram feitas 6 perguntas, eu vou tentar responder todas as 6 agora, antes do fim da live, então eu vou correr um pouquinho para não deixar nenhuma de fora. Primeira pergunta, como ajudar uma pessoa a ter confiança em si mesma? Eu gostei da forma como a pergunta foi feita, porque não foi assim, como fazer com que uma pessoa tenha confiança em si mesma? Foi como ajudar. Porque quando a gente fala da questão da autoconfiança, nós podemos e devemos influenciar, mas nem sempre a gente vai conseguir determinar. A gente não vai conseguir fazer com que a pessoa tenha essa autoconfiança, porque tem uma participação dela. E sem essa participação, não vai acontecer. Agora, também a gente não pode se colocar naquela posição assim, de que, eu não posso fazer nada. Não é verdade. Nós podemos fazer alguma coisa desde que a gente tenha ferramentas, desde que a gente tenha abordagens corretas, desde que a gente consiga endereçar essa questão de uma maneira que não seja simplória. Então, para a gente fortalecer, para a gente contribuir com a autoconfiança de alguém, nós devemos colocar objetivos alcançáveis, de preferência que esses objetivos sejam objetivos que a gente consiga estabelecer junto com a pessoa, e a gente deve valorizar cada pequena conquista. É mais ou menos como a gente ensinar uma criança a andar. Quando a criança vai andar, que ela levanta a primeira vez, o bebezinho levanta, ele não está muito confiante. Ele tem medo, ele segura nas coisas e está tudo bem. Só o fato de levantar, o que os pais, tios, tias, avós fazem? Muito bem, conseguiu ficar em pezinho. Esse reconhecimento da pequena conquista do outro ajuda ele a ter mais confiança. As pessoas estão vendo, estão do meu lado, acharam bom o que eu fiz. Quando a gente vai lidar com uma pessoa adulta, a estratégia, uma das estratégias, é exatamente essa. A gente combinar com a pessoa. Então, assim, a pessoa está se sentindo sem autoconfiança, o que é que ela pode, o que a gente pode combinar com ela que ela iria conseguir fazer?
Pode ser uma coisa simples, pode ser uma coisa banal, pode ser fazer uma caminhada no fim de semana, pode ser escrever uma carta, pode ser produzir um texto, pode ser fazer um desenho, alguma coisa que aquela pessoa defina como sendo um objetivo, que seja simples, tá? Não pode ser um objetivo muito complexo, e às vezes as pessoas que estão ajudando o outro a ter autoconfiança, elas erram nisso, começam já querendo que a pessoa tome um jeito na vida, ache um rumo para a própria vida. Isso é muito grande. Né? Vai chegar lá, mas precisa dar pequenos passos. Então, como é que a gente ajuda? Uma das formas de ajudar é estabeleça pequenos objetivos, pequenas metas com essa pessoa, que ela seja capaz de alcançar e valorize essa conquista, esse alcance. Segunda pergunta: tenho 65 anos, mas não tenho sonhos, sem expectativa de vida, sinto que estou no fim. O que fazer? Essa pessoa tem uma crença. E muitas vezes essa crença é derivada de experiências que ela teve no passado, de coisas que ela viu. As pessoas às vezes acreditavam que quando você chegava nos 65 anos não tinha mais o que fazer. E essa crença é como um óculos escuro que ela colocou diante de si mesma. Então você que está nessa situação, olhando assim, tem 65 anos, sem expectativa, não tem os sonhos, qual que é a primeira coisa que você deve fazer? E esse é um exercício que a gente faz no Odisseia Academy. A primeira coisa que você deve fazer é resgatar os seus valores. Resgatar os seus valores. Pega uma folha de papel e começa a escrever. O que você gosta? O que te faz bem? E pode ser qualquer coisa. É você. Não tem um teste de certo ou errado. Às vezes as pessoas que chegam nessa situação é porque elas foram tão criticadas por outras pessoas que elas perderam a noção dos próprios valores. Então o que ela gosta? Gosta de música? Ela gosta de cozinhar? Ela gosta de fazer crochê? Ela gosta de jogar futebol? Ela gosta de ler? Ok. Então, a hora que você tiver esses valores, qual que é o próximo passo? Começar a respeitá-los. Fazer alguma coisa relacionada àqueles valores. Então, eu gosto de ouvir música? Ótimo. Primeira tarefinha, separar um momento e escolher a música que você gosta. Pode ser aquela música da juventude, pode ser aquela música de um evento especial, mas começa a gastar energia com os seus valores, com aquilo que você gosta de fazer. Isso vai aquecendo os motores. Hoje não tem muito disso, mas na minha época, quando você ia ligar um carro, você tinha que esquentar o motor. Não podia ligar e já sair andando. Você tinha que ligar um pouquinho, deixar o motor aquecendo, a fim de que o motor pudesse demorar, pudesse, é, de fato, ali conseguir sair sem danificar o veículo. Então, essa é a tarefa. Identifique seus valores, pega alguma coisinha e faz nessa direção. Você vai começar a liberar essas engrenagens, aquecer o motor e depois você vai passando para coisas mais amplas, mais amplas. Né? Comece dando os primeiros passos, respeitando os seus valores e fazendo algo que te traga alegria, que te traga prazer, que te traga contentamento. Terceira pergunta: como lidar com o marido que não escuta e deixa o casamento como última prioridade? Existem duas situações aqui. E aí é preciso identificar em qual delas você pode estar. A primeira situação é quando existe, do outro lado, já um desinteresse na relação. Tá? E quando existe um desinteresse, quando a outra pessoa está planejando, ela está fazendo o plano de fuga, ela acha que o casamento é uma prisão e ela está ali preparando o plano de fuga dela, como é que ela vai fugir dessa prisão. Quando a pessoa está nesse nível, o que nós devemos fazer é ser bastante transparente com a pessoa e dizer para ela: se você acha que você vai ser mais feliz fora do casamento, então eu te amo tanto que eu quero a sua felicidade mais do que a sua presença comigo.
e eu te liberto. Pode ir. Muitas vezes isso pode despertar na pessoa uma consciência do que realmente ela está querendo. Porque às vezes a pessoa está querendo sair de uma relação porque ela não percebe no outro a preocupação, o carinho, o cuidado. E quando você demonstra esse carinho, esse cuidado, ao ponto de achar melhor o relacionamento se desfazer do que a pessoa viver infeliz, ela percebe o quanto você ainda a ama. Então, essa é uma situação. A outra situação é quando a pessoa não fala o que ela quer. E principalmente aqui uma dica para as mulheres. A mulher, ou a parte que tem a energia mais feminina, pode ser um relacionamento homoafetivo também. Quem está ali no polo da feminilidade do relacionamento. É muito importante que esse polo, eu vou utilizar aqui esposa só para simplificar, que essa esposa, ela busque uma abordagem correta para acionar a parte masculina. E aqui eu não estou falando de homem ou de mulher, estou falando de duas energias. Tá? Então, qual é a recomendação e o cuidado? A parte feminina, ela não pode demandar da parte masculina da mesma forma que a parte masculina faz. Vou dar um exemplo concreto. Se uma mulher chegar para um homem e disser assim: meu bem, você precisa lavar a louça. Eu já trabalhei, já fiz a minha parte, agora vai lá e faz a sua. A reação do homem, não todos os casos, mas tende a ser assim: por que eu preciso? É. Eu trabalho, está me impondo, está cobrando isso, por quê? Agora, se a mulher chega e fala assim: meu bem, eu estou tão cansada, você pode me fazer um favor? Você podia lavar a louça para mim? Eu vou ficar tão feliz se fizer isso. Você aciona a parte masculina da relação. Porque a parte masculina, ela tem esse instinto de cuidado, de zelo. Mas ela precisa se sentir importante. Eu vou dar um exemplo lá em casa, viu? A minha esposa estiver ouvindo isso, depois ela vai brigar comigo, mas isso é lá em casa. A Larissa ela gosta muito de omelete, e eu gosto de fazer omelete. Modéstia às favas, eu faço um bom omelete. Faço um omelete, padrão lá dos franceses, sabe? Que ele é com o creminho por dentro. Então, eu gosto de fazer omelete. E a Larissa descobriu como é que ela pede para o Saulo fazer omelete. Ela chega para mim e fala assim: meu bem, estava com tanta vontade de comer um omelete, será que você pode fazer para mim? Gente, é instintivo. Pedindo desse jeito, eu paro na hora, vou lá e faço omelete. Gasto 5 minutos para fazer um omelete, mas faço com prazer. Então, às vezes, você precisa dizer o que você quer. Você dizer aquilo que você está esperando. Mas não no sentido de ser a obrigação do outro. Quando você tiver que ter essa conversa, não é dizer o que o outro deveria ou não fazer. Volta para você e fala das suas sensações, das suas emoções e do que você quer. Nós já tivemos casos aqui no Odyssey Academy de casamentos que estavam à beira da ruína. Uma das pessoas já tinha decidido que ia se separar e a gente abordou com essa estratégia. Fale o que você quer. Não é o que o outro tem que fazer, não é o que você espera que ele faça, não é o quanto você está frustrado ou frustrada. Fale do que você quer, do que você está precisando. Então tem essas duas situações. Não sei exatamente qual a pessoa está, mas ela pode analisar e essas duas estratégias são muito poderosas. 4. Eu tenho uma crença de que todo mundo merece mais do que eu. Como mudá-la? Crenças nós não mudamos, crenças nós não eliminamos, crenças nós substituímos. Porque uma crença, ela surge a partir de uma experiência emocional intensa, ela tem uma função, ela resolveu uma determinada circunstância no passado e o cérebro adotou aquilo como um caminho. Então, não adianta a gente virar para o cérebro e falar assim: escuta, esse caminho não está bom, apaga ele. Ele vai dizer assim: tá bom, mas qual é o novo? Então, o que nós devemos fazer aqui é buscar novas crenças. Crenças que sejam mais
funcionais. Crenças que possam nos ajudar a chegar onde a gente quer. Crenças que diminuam nossa dor, o nosso sofrimento. Então, a estratégia aqui não é eliminar a crença, é a gente mudar no sentido de substituí-la. A gente não vai alterar aquela crença, ela vai estar lá. Uma crença estabelecida, ela fica como patrimônio das nossas experiências. É uma forma. Sabe aquele negócio? Quando eu comecei a cozinhar, tinha um jeito de fazer um ensopado. Hoje tem outro jeito. Tem 5 jeitos de fazer um ensopado. Agora, eu consigo escolher qual que é a melhor forma, dada a circunstância. Então, dá repertório para o cérebro. Não tentar eliminar ou mudar aquela crença, mas construir uma nova crença mais forte, mais eficiente e que não te traga tanto sofrimento e dores. Então, não é mudar, mas sim substituir essa crença. 5. Como agir quando se é mandado embora do trabalho e está sem propósito? Aqui existe um equívoco que nós trabalhamos muito aqui no Odisseia Academy. Todo o pilar do propósito ele é endereçado em cima desse aspecto, que é a pessoa que ela esquece que nós não temos um único propósito. E isso aqui acontece com muita frequência. Você que está assistindo, às vezes pode ser um problema que pode estar acontecendo com você, de ter um único propósito, que é o propósito profissional. E aí, quando o propósito profissional ele não se concretiza, ele não tem aquele resultado que você estava almejando, parece que a vida inteira desabou. Mas você é muito mais do que a sua parte profissional. Você tem a sua saúde, você tem a sua família, você tem você mesmo, cuidar de você, você tem as suas atividades sociais, as suas atividades espirituais, você tem a sua posição na sociedade, que não seja em relação à remuneração. Então, isso aqui acontece quando a pessoa ela se fixa em um único aspecto da vida. E ok, esse negócio está ruim, é chato, é uma experiência ruim, é uma experiência complicada? É, não vamos minimizar. Mas isso não define quem você é. A sua situação profissional é um jardim que você precisa cuidar, mas ele não é toda a sua fazenda. Você é muito maior do que só a parte profissional. E é a partir do momento em que você se apoia nesses outros jardins que você começa a ter força para poder cuidar desse jardim da profissão. Então, perder o emprego não é o fim do mundo. Não é algo que vai te deixar sem nada. A não ser que você acredite nisso. A não ser que você tenha uma crença de que essa é a parte única e exclusiva da sua vida, que não tem mais nada. Se você acreditar nisso, pode ser que esse problema se torne uma tragédia. Então, qual que é a recomendação aqui? Olhe para as outras áreas da sua vida. Olhe para as conquistas que você teve em outras áreas. Comece a catalogar as suas vitórias em outros campos. E você vai perceber que existe muito mais força, muito mais condição de você crescer do que aquilo que está restrito à parte profissional. Precisa cuidar dela? Precisa, ok, tá ótimo, vamos cuidar, mas ela não te define. Última pergunta da noite: como demitir um funcionário sem deixar um sentimento de mágoa? Então vamos lá. Tem uma frase que eu não vou saber qual que é o filme, mas eu acho que foi o Selton Mello, ator que estava representando o personagem, que disse. E a frase que eu gosto muito que é o seguinte: não tem jeito bom de dar notícia ruim. Vou repetir. Não tem jeito bom de dar notícia ruim. A demissão é uma notícia ruim. Então não tem um jeito bom de você dar essa notícia ruim. Você não vai conseguir fazer isso. Só que, cuidado com uma coisa. Quando você chegar ao ponto de ter que demitir alguém, essa pessoa precisa ter consciência de onde ela está falhando, de quais são os problemas. E você precisa deixar isso claro. Sabe qual que é o equívoco que eu vejo com muita frequência nas pessoas? É não apontar o problema do outro, é não dizer que o outro não está conseguindo alcançar um resultado que é esperado da função que ele ocupa, é não deixar claro que a pessoa não está tendo um nível de desempenho mínimo,
E aí ficar naquela política de boas vizinhanças, de passar a mão na cabeça, de não falar, e aí chega lá no final tem que dar uma notícia ruim. A pessoa não teve parâmetro, ela não teve como avaliar, ela não teve a chance de mudar. Então, qual que é uma boa recomendação para isso? Você vai falar 3 vezes. E da segunda em diante, você vai começar a dizer sobre o risco da pessoa perder o emprego. Olha, esse padrão de desempenho é algo que a gente não pode aceitar. Ou então, se for uma situação que fuja ao seu controle, uma redução de quadro, ser absolutamente transparente com a pessoa, ajudar ela no que for possível. É interessante, gente, eu vou falar uma coisa que pode assustar as pessoas, pode causar um certo incômodo. Mas eu acho muito mais fácil demitir alguém do que contratar. Eu sempre achei isso. Meu primeiro cargo de gerência foi com 17 anos. E desde esse primeiro cargo de gerência, eu sempre achei muito mais fácil demitir as pessoas do que contratar. Porque quando você está contratando, você está dando a chance para alguém. E de repente pode não ser a pessoa certa. De repente você pode dar uma chance para a pessoa que não desempenha, ou então que ela até desempenha, mas tem outro que precisava mais do que ela. Então, assim, é sempre uma coisa que você não sabe. Agora, quando chega ao ponto de ter que demitir uma pessoa, tem clareza absoluta. Vou contar um caso para vocês. Eu estava trabalhando como vice-presidente de uma empresa em São Paulo, e a gente tinha uma gerente de RH que era bastante complicada. E eu tentei uma vez, recomendei, fui lá, sentei, orientei, mostrei uma segunda vez, sentava do lado, fazia reunião, indicava, fazia junto algumas coisas, participava dos projetos, mas ela sempre resistente, relutante. Foi isso durante uns 6 meses, e eu sempre tentando. Até que chegou um ponto em que não dava mais. Aquele desempenho estava comprometendo a equipe. Aí eu chamei essa pessoa na minha sala. Quando ela entrou na sala, ela olhou para mim e falou assim: Saulo, você vai me demitir, né? Eu falei: vou, vou. Porque acho que você está sentindo, chegou num ponto em que não está sendo bom para você, não está sendo bom para a empresa. Conversamos ali, acertamos, ok. Isso foi em junho. Em dezembro, eu recebi um cartão de Natal dessa pessoa. Eu tenho esse cartão guardado até hoje comigo. No cartão ela dizia o seguinte: Saulo, eu queria te agradecer pelo que você fez. Porque tudo aquilo que você pedia para eu fazer e eu não julgava importante, depois que eu passei por aquele baque, eu percebi que eu precisava mudar. E na nova empresa em que eu estou fazendo aquelas coisas que você me ensinou, aquelas coisas que você me dizia que era para fazer. E eu estou muito feliz aqui, e estou tendo muito sucesso, e eu tenho essa dívida de gratidão, e eu queria deixar isso claro para você. Então, esse cartão me mostrou que nós devemos ser muito honestos com as pessoas. A gente deve ser muito transparente com elas. Porque muitas vezes é a ausência da coragem de tomar uma decisão, que às vezes é difícil, é complicada. A gente fica pensando o que que a pessoa vai pensar da gente, né? Preocupado muito mais com a gente. Aí a situação é muito pior para ela. É que faz com que a gente não tome decisões, que às vezes elas são drásticas, elas são difíceis, mas elas são necessárias para que a pessoa cresça. Então, em resumo, tá? Não existe jeito bom de dar notícia ruim. Não deixe para dar a notícia ruim. Dê chance para que a pessoa possa mudar o comportamento. Deixe claro isso ao longo do tempo. E se chegar até aquele ponto, se você fez o trabalho anterior adequadamente, você vai sim conseguir que a pessoa, não é que ela não vai ter mágoa, mas ela vai entender. E a partir dali, ela pode melhorar. Nós temos uma pessoa no Platinum que teve que romper uma sociedade recentemente. E estava com dificuldade, me ligou um dia, a gente conversou e rompeu a sociedade. E foi a melhor coisa que ele fez. Porque a gente não pode ter a arrogância de achar que a vida da outra pessoa depende da gente. Muitas vezes a gente acorrenta uma pessoa a uma situação ruim, seja na vida profissional, seja em relacionamento,
porque a gente cria uma falsa dependência. A pessoa pode não estar bem-sucedida com você e amanhã ela pode ser muito bem-sucedida em outro lugar, que inclusive tenha condições que são para ela melhores do que o que elas teriam se estivesse trabalhando para você. Não tem nada de errado com isso. Às vezes um outro lugar, uma outra empresa tem condições, contextos que para ela é melhor do que trabalhar com você. Não significa que você é um mau chefe, uma má empresa, não. As pessoas são diferentes. Tem gente que gosta de música sertaneja, tem gente que gosta de música clássica, e está tudo bem. Então, essa transparência, esse compromisso com o crescimento do outro. Ajuda, orienta, explica, mas chegou num ponto, tome a decisão, entendendo que não vai dar para eliminar o sentimento ruim, mas se você fez o caminho certo, eu tenho certeza que essa vai ser uma experiência que a pessoa vai aproveitar para o crescimento dela. Meus amigos e minhas amigas, quero agradecer imensamente esse tempo que nós passamos juntos aqui, rapidamente, conversando um pouquinho sobre esses temas relacionados à nossa prosperidade, ao nosso crescimento, os temas do Odisseia Academy. Compartilhe essa live se você acha que ela pode ser útil para alguém. Hoje a gente tem esse poder de levar conteúdo que seja útil para as pessoas através de um simples clique. Deixe os seus comentários, as suas observações. Eu gostaria muito de ler os comentários de vocês, saber se faz sentido, se tem alguma coisa que vocês gostariam que aprofundasse nas nossas lives. Essas lives são feitas para vocês. A partir da temática que as pessoas pedem, nós trazemos aqui esse nosso bate-papo leve para a gente poder conversar, crescer, se desenvolver na direção do bem viver, do bem agir, do bem sentir. Vejo vocês segunda-feira, no primeiro dia do nosso evento.